Tudo bem com você? Olha só, me pediram para falar de um assunto, não vou discorrer sobre todo ele, vou falar sobre paternidade, um pouquinho. Não tem como falar sobre tudo porque o assunto é muito complexo, muito amplo. Mas vou lançar aqui algumas ideias para você. Se você gostar, você achar interessante, você interage aí comigo, fala aí nos comentários, no particular, e a gente pode conversar um pouquinho mais se você tiver alguma identificação. Mas vamos lá, paternidade, criação de filhos. Veja bem, quando você era pequeno, você aprendeu muitas coisas que hoje você executa da mesma forma, da mesma maneira. Já parou para prestar atenção nisso? De que o que você está fazendo hoje é exatamente da forma como você fazia lá atrás, quando você era criança. E isso é normal, é natural. Já falei aqui em alguns vídeos. Todo o nosso desenvolvimento, todo o nosso aprendizado se dá pelo contato, pela interação nesse tete a tete, né? Através do aprendizado com o outro. E assim é o falar, é o caminhar, é o que nós aprendemos na nossa vida escolar, através do contato. O que você, como pai, como mãe, como cuidador, tem feito, o que você tem ensinado ao seu mancebo, à sua criança, ao seu pequeno, ao seu adolescente. Vou citar aqui um texto de Salomão, que eu acho que é muito pertinente, que ele fala: ensina o mancebo o caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, certamente ele não desviará. E é exatamente assim que acontece. O que você ensina hoje ao seu filho é o que ele vai ser durante toda a vida dele. Muito difícil vai ser algo diferente ou um pouco distante disso. E o que você tem feito nos dias atuais, na modernidade líquida, como diz Bauman, que é tudo corrida, é tudo muito rápido, é tudo muito fluido, é as mensagens que enviamos, que queremos a resposta ali instantaneamente, é o trabalho que cobra, é tanta coisa que tem que acontecer ao mesmo tempo, de modo rápido, célere e ainda de modo eficiente. Isso é cobrado de todos nós. Como cuidador, como você tem feito com seus filhos? Você tem disponibilizado um tempo de qualidade? Você tem sido empático? Você tem dado atenção no ouvir, no olhar, no tocar? Você tem parado para escutar e deixar o seu filho confiante para poder verbalizar, conversar tudo e qualquer assunto com você? Como é que você faz isso? Você explica? Você usa os seus próprios exemplos? E falando de exemplos, o que é que você tem feito? Porque muito mais vale uma ação vivenciada, uma ação visualizada, escutada, vista, experienciada, do que qualquer ensinamento que você profira verbalmente, simplesmente através de um manual. Muito mais vale as ações vivas. É isso que vai fazer, que vai construir e edificar essa relação e essa pessoa. Você sabia que nós temos janelas de oportunidade? Um exemplo, quando somos crianças, em certo período de nossas vidas, é feito na nossa visão algumas ligações neuronais, sinapses, que vai fazer com que tenhamos uma visão acurada, uma visão boa, perfeita. E se durante um certo tempo você bloquear a visão dessa criança e deixá-la só tampada, essa janela de oportunidade passa, ou seja, essa criança não vai enxergar como deveria, porque as ligações neuronais que deveriam ser construídas em dado tempo passou e nunca mais vai ser construída. Jamais. Isso é uma janela de oportunidade. Um exemplo biológico. E assim é até os 7 anos de idade, praticamente, em que a nossa personalidade, o nosso modo de ser vai ser construído, edificado e vai ser a nossa vida inteira. É claro que depois desse período também há ligações, há sempre, né, a plasticidade cerebral está sempre trabalhando a nosso favor ou em nosso malefício, né? Então temos que ter sempre bons estímulos, estar sempre trabalhando o cérebro, ele também é um músculo. Mas o que eu quero dizer relativo a essa paternidade é como você tem utilizado esse tempo, quais exemplos você tem trazido para os seus filhos, e quando diz sobre a paternidade, é necessário ter a figura
de todos os pais, no sentido de que não é um homem, não é uma mulher, não é um pai, não é uma mãe, é os cuidadores. Na minha época, nas gerações anteriores a mim, os modelos de família era pai, mãe e seguindo os filhos. Atualmente não é mais assim, a sociedade está nós estamos em constante mudança. Então, há vários tipos e formatos de famílias. Mas, independente da forma, do formato que é essa família, deve haver, por conta dessa janela de oportunidade, por conta desses exemplos, né, que tem que serem vivenciados, tem que ter a figura materna, a figura paterna. E o que são essas figuras? Pode ser ali espelhado numa pessoa, pode ser espelhado ali em uma figura, num quadro colocado numa parede, mas aquela questão em que se estipule as regras, se estipule ali o afeto, que se estipule ali as determinações, os ensinamentos. E quando é, por exemplo, para fazer correções que são necessárias, é necessário ter correções, mas essas correções, de modo algum, necessitam ser correções violentas. Não precisa usar de violência, mas tem que ter a disciplina, tem que haver a correção. Isso mesmo? Então, por exemplo, quando uma criança está no seu período ali que ela vai fazer uma birra, como é que nós fazemos? Estamos sempre aprendendo, não sabemos tudo, eu não sei tudo, sei algumas coisas, pratico algumas coisas, aprendi algumas coisas, vivenciei algumas coisas. Mas, se a criança começou ali no período da fase de vida dela em que ela está fazendo uma birra, é porque ela quer alguma coisa, ela está sendo frustrada, então ela aplica a birra, aquele comportamento ali que não está sendo adequado, para poder alcançar o objetivo dela. Isso é política que fazemos desde pequenos. Então, se o pai permanece alimentando essa birra, fazendo com que essa criança alcance o objetivo dela, essa birra não vai passar, essa criança vai aprender que com a birra ela consegue aquilo que ela quer. Mas o certo seria, por exemplo, o pai ignorar por completo a birra, a atitude daquela criança. É claro que não precisa abstrair totalmente de modo a deixar a criança fazer algo que vá trazer algum tipo de lesão física para ela. Mas quando eu digo abstrair e ignorar totalmente é não olhar, porque isso é um tipo de comunicação, isso é um tipo de afeto. Fingir que não está escutando, sair da presença dessa criança para mostrar para ela que aquela ação, aquela atitude, aquele comportamento não vai trazer o resultado esperado, que é cessar a frustração e alcançar aquilo, um objeto, por exemplo, que se esperava. E vários detalhes são realizados, né? Mas, como eu disse, tentar ser o mais breve aqui possível. Se você se tem sobre isso, qual é a marca, qual é a impressão que você quer deixar registrado nessa janela de oportunidade para as suas criações? Pensa um pouquinho o que você está demonstrando e sendo como exemplo para poder visualizar futuramente na criação dos seus filhos, hein? Como resultado. Um grande abraço, espero que o que eu falei aqui tenha servido no mínimo possível para você. Se você achar interessante, comenta aí, compartilha, me chama aí no privado e a gente fala mais sobre isso. Um grande abraço.